Muito bem, e a edição nacional do Security Leaders 2021 abre seus trabalhos com um convidado muito especial, que vai falar acerca de um tema muito importante: a nova era da gestão do risco cibernético sob a ótica da alta administração e do C-Level Management. Nosso convidado especial é um alto executivo da Cielo, vice-presidente executivo, diretor de risco, compliance, prevenção de fraude e cybersecurity. É com prazer que eu anuncio aqui, entre nós, Marcelo de Giuseppe Toniolo. Muito bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Ângelo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria muito agradecer aí o convite do Sérgio, da Graça. Falar aqui depois do Ângelo é sacanagem, né? Com essa voz toda aí. Ora, por Mas vamos favor. lá, vamos fazer o melhor aqui. É isso aí. Boa apresentação para você. Obrigado, muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite e muito honrado de estar aqui fazendo parte de toda essa dessa comunidade aí, como a Graça colocou, dessa comunidade de líderes em segurança cibernética. Bom, eu acho que o tema como um todo, ele já traz uma série de reflexões aqui para a gente, né, para todos que estão aí nos assistindo. Acho que ele acaba sendo também uma provocação do ponto de vista de como é que nós conseguimos, ou que é possível você integrar, né, o risco cibernético, todas as questões cibernéticas, que é um tema tão técnico, é um tema tão complexo, que precisam de profissionais com conhecimento profundo em tecnologia, em equipamentos, em ferramentas. Como é que você traduz isso para os líderes das organizações, para a alta administração, para o CFO, para o CRO, para o pessoal da área comercial, enfim, como é que você faz essa tradução? Para ilustrar um pouco o quão complexo é isso, né, tem um artigo no Fórum Econômico Mundial que fala que faz uma reflexão sobre o que é mais importante, né? O que não é mais suficiente. Quando você coloca, por exemplo, a segurança cibernética, simplesmente o fato da segurança cibernética, você direciona uma série de ações, né? Você cria lá uma área específica de segurança dentro da tua empresa, você faz uma capacitação dos seus técnicos, você contrata lá os seus provedores de serviços, né? Você contrata lá a sua área de inteligência, você contrata a sua área de monitoramento, o seu SOC, enfim, você contrata todas essas estruturas e você dá essa direção de que você vai tentar segurar, você vai tentar garantir a segurança da sua empresa do ponto de vista de um ataque, de um possível ataque cibernético. Mas o fato é que hoje você não pensa mais em se vai acontecer o ataque cibernético. Você tem que olhar com um foco muito mais de quando vai acontecer, né? Isso é uma máxima que vem sendo repetida ao longo do tempo, porque as empresas hoje todas são alvos, né, de um ataque cibernético. Então, o quando isso vai acontecer é muito mais relevante. Dado que essa segurança ela é importante do ponto de vista de você tentar manter os seus sistemas o mais protegido possível, mas que a segurança em si só não inibe, né, ou não evita um ataque, as empresas precisam trabalhar agora, e é esse um pouco do que traz o artigo, trabalhar um pouco com a resiliência cibernética, né? Como é que as empresas trabalham com a resiliência cibernética. E a resiliência cibernética, ela vai desde quando acontecer um ataque, como é que a minha empresa, como é que a instituição, né, ela é capaz de se precaver, ela é capaz de se proteger, ela é capaz de se recuperar de um ataque, de proteger os seus ativos, de eventualmente, fazendo uma analogia aqui, a era medieval, se eventualmente o muro for ultrapassado, né, uma torre for abatida, como é que eu consigo proteger as joias da empresa, do reino, né, como é que eu
que eu posso proteger as pessoas, como é que eu posso proteger as coisas valiosas que tinham no reino, fazendo essa analogia como do medieval. Do nosso lado, é como é que, invadido ou tendo acesso ou conseguindo transpor qualquer uma dessas camadas, como é que eu consigo, como é que vai ser minha tratativa, né? O que nós chamamos, né, dentro do nosso ambiente de resposta a um incidente cibernético, né? Então, como é que eu faço, como é que eu trabalho para que a empresa tenha uma capacidade de responder rapidamente, de uma forma efetiva, a um ataque, né? Então, por isso que a segurança cibernética ela é fundamental. E aí, fazendo analogia, ou fazendo um link direto com o nosso tema aqui, né, como é que você coloca esses times tão distantes hoje, né, e a maioria das empresas ainda tem essa distância muito grande entre a alta administração, entre a diretoria, o board da empresa, os conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, os comitês de assessoramento. Como é que você traz essa realidade dessas pessoas que estão ali olhando para a empresa como um todo, né, um pouco distante do dia a dia, mas próximo ali das definições, mas com uma responsabilidade muito grande em relação à empresa? Como é que você traz essas pessoas um pouco mais para o dia a dia, né, ou consegue minimamente fazer com que elas tenham um entendimento sobre o que está ocorrendo dentro da empresa, né? Como é que você trabalha com essas pessoas, né? A capacitação técnica, imaginar que uma pessoa que está há muitos anos no conselho vai conseguir fazer essa transição muito rápida, talvez não seja a realidade das empresas. É óbvio que hoje você tem uma oportunidade muito grande do ponto de vista de oportunidade para quem está de mercado, né, do ponto de vista de mercado, de quem está vislumbrando aí, que já está, eventualmente já está na carreira, ou que queira entrar e fazer desse mundo de segurança, mundo de risco cibernético, uma carreira, há uma oportunidade gigantesca no mercado. As empresas vão precisar se capacitar muito, inclusive nos níveis mais altos, né, para que elas consigam minimamente fazer essa transição. Mas esse link é muito ligado à resiliência. A resiliência, como é que você trabalha a resiliência de um conselho, como é que você trabalha a resiliência de uma diretoria, para que eles possam entender que esse cenário, o cenário mundial, o cenário global hoje, ele tem ele está caminhando aí para um desafio muito maior, né? Está caminhando aí para uma realidade muito mais complexa e que, eventualmente, situações de crise, situações de continuidade, de disponibilidade ou de indisponibilidade, elas vão surgir, elas podem surgir, há um risco muito alto global em relação às questões do risco cibernético. É importante também dizer, né, que isso não é novidade em termos acadêmicos, em termos das grandes empresas que atuam no mercado, né, a questão dos ataques cibernéticos ela não é novidade. A novidade é que, de uns anos para cá, né, mesmo o Fórum Econômico Mundial, que eu já citei aqui, e que trata desse tema há vários anos, do risco cibernético sendo um dos riscos, das ameaças, maiores ameaças ao mundo corporativo, as empresas olhavam para aquilo como parecia ser uma coisa muito distante, a grande maioria das empresas. E muitas delas acabaram acordando, seja por conta do trabalho feito aí na aplicação e na implementação das regras e das questões regulatórias ligadas à lei de proteção de dados, né, ou a parte de privacidade de dados, globalmente, localmente, enfim, seja também por conta das questões ligadas à questão cibernética e do aumento dos ataques
e da diversificação dos ataques. Então, empresas que sofreram ataques são empresas do setor financeiro, empresas do setor varejista, empresas de indústrias pesadas, indústrias de commodities, enfim, uma gama muito grande dessas questões, desses ataques, né? Uma diversificação muito grande dos ataques como eles ocorrem atualmente. Então, trabalhar com a resiliência da auto-administração, ela é fundamental. E o que eles precisam saber de fato, né? Quais são as informações que eles precisam saber? Eles precisam ter lá a lista de quais são os equipamentos tecnológicos que eu tenho instalado dentro da empresa, ou quais servidores possuem conexão com o mundo externo, ou quais servidores, quais portas daqueles servidores estão ou não bloqueadas, qual é o tipo de configuração que eu fiz dentro do meu software de defesa, do meu firewall, enfim, são questões muito mais técnicas que muitas vezes vai ser difícil você conseguir aproximar e colocar as pessoas na mesma par e passo ali com a mesma capacidade de entendimento. Mas é possível se fazer isso olhando para questões como, por exemplo, quais são os processos críticos que você tem dentro da empresa? O quanto que esses processos críticos podem trazer de dano para a empresa se eles pararem de funcionar? Pararem de funcionar por 1 hora, por 2 horas, por um dia, por uma semana. Como é que esses processos críticos estão hoje estruturados do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de infraestrutura dentro da tua empresa? Então, eu dizia aqui sobre a questão dessa identificação dos processos críticos, né? A interconexão com os sistemas, né? Empresas que têm um legado muito grande, empresas que têm multiplataformas, que vão desde mainframe até a parte de aplicativos dentro dos celulares, né? E tem múltiplas plataformas, como é que elas se interconectam, né? Empresas que têm uma multiplicação de seus escritórios e de seus pontos de conexão espalhados por todo o território nacional ou, eventualmente, por todo o mundo. Então, como é que trazer esse tipo de elemento para dentro de uma discussão estratégica dentro da empresa, ela é super relevante. Eu dizia que, junto com essas discussões, aparece também os investimentos necessários, né? Eu sempre gosto de dizer que quando você trata dessas questões em conjunto com a estratégia da empresa, quando você traz os seus riscos e as oportunidades, sempre trazendo as duas visões de riscos e de oportunidades, quando você traz isso para dentro da organização como uma forma de discussão aberta, você tira aquele componente custo da sua linha de despesas que você coloca lá e você coloca ele como um componente de investimento, aqui não entrando no mérito da qualificação contábil em cima dele, mas principalmente do mindset que as empresas precisam ter hoje, né? O investimento em tecnologia, o investimento em ferramentas, o investimento em treinamento, ele é investimento, ele não é custo. Ele não é custo. Investimento em pessoas, eu não tenho custo de pessoas de segurança, como também eu não tenho custo da área comercial, etc. Estou investindo na empresa. Uma empresa só consegue sobreviver, ela só consegue colocar os seus produtos, os seus serviços à disposição aí dos seus consumidores, se ela tem uma boa infraestrutura, se ela tem uma boa... se ela consegue proteger os dados dos seus consumidores, se ela consegue dar privacidade aos dados desses consumidores e se ela consegue manter a disponibilidade dos seus serviços num índice bastante alto. Portanto,
os ataques não podem fazer parte, ou um ataque em si, ele tem que ser tratado de uma forma muito rápida para que isso não impacte, para que para o consumidor final, primeiro, ele se sinta seguro em passar aquelas informações, ele se sinta satisfeito com a velocidade do atendimento, principalmente com a disponibilidade daquele serviço no momento em que ele precisar daquele serviço. Não é? Adaptar ao clima, adaptar-se rapidamente aí, né, a questões político, climático, enfim, todas essas outras questões que estão voltadas aos riscos corporativos dentro da empresa, né? A habilidade, desenvolver a habilidade da sua equipe, contratar pessoas, desenvolver pessoas. A gente tem um gap altíssimo de profissionais dentro dessa área, né? A gente tem um número mais ou menos estimado aí, né, de 3,12 milhões de profissionais que são de vagas, né, mas que seriam necessários para cumprir aí o gap, para fechar este gap, né? O lado bom disso, né, é que, de acordo ainda, tem um relatório da Gartner, né, que diz que o mercado de segurança de informação deve chegar aí em torno de 170 bilhões de dólares em 2022, né? Esse é o tanto que vai ser investido dentro do mercado cibernético, né, do quanto que vai ser o investimento das empresas no mercado cibernético, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando você faz uma analogia desses 170 bilhões de dólares, e você olha qual é o custo estimado, né, fica o custo estimado para este ano em torno de 2,2 trilhões de dólares. É uma discrepância gigantesca, né? E deve crescer mais de 5 vezes até 2025, deve ir até 10 trilhões. E por que é que isso está acontecendo? Né? Isso está acontecendo porque os atacantes estão sendo mais, estão buscando mais a monetização desses ataques, né? Eles estão vendo oportunidades, a tecnologia está aumentando, a força de quantidade de pessoas envolvidas nisso, a gente vem com uma geração muito nova, muito mais ambientada com questões tecnológicas, com uma facilidade muito grande. Você tem empresas que deixaram ou não fizeram, talvez, os investimentos necessários ao longo dos anos, e isso cria uma vulnerabilidade maior, e, ao mesmo tempo, como é que ele consegue monetizar isso? Né? Ele consegue monetizar por meio de moedas eletrônicas, né? De moedas de bitcoins e afins, em que é uma evolução fantástica do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de controle, do blockchain, etc., mas que tem uma questão que está sendo muito discutida no mundo, que é a não rastreabilidade ou a possibilidade de você não fazer esse rastreio. Então, quando um atacante, né, quando um cybercriminoso, ele consegue ter êxito no seu ataque, ele consegue monetizar, a busca, a investigação é muito mais complexa, ele consegue se proteger muito mais. Então, isso faz com que você crie aí uma nova onda desses ataques. E aí traz o que eu brinquei outro dia com os meus alunos, né, no curso que eu dou, que eu falei para eles, esse é o novo cangaço. O novo cangaço não é lá aquele grupo de criminosos que vão fechar uma cidade, acuar a polícia e explodir bombas e saquear banco. Não, você tem câmera na rua, você tem força policial em volta, você tem uma série de outros elementos que poderiam trazer ali o próprio esconder aquele dinheiro, né, rastrear aquele dinheiro, enfim, no cybercrime, né, no crime cibernético, você não tem uma questão geográfica, você não tem uma questão de rastreabilidade, você tem um anonimato muito forte e você tem a monetização também sendo feita dessa forma. E vem uma outra onda que é a computação quântica, né, em que vocês viram aí nas últimas reportagens que saiu, em que a computação quântica ela vai aumentar exponencialmente a capacidade de processamento, né, e isso vai trazer impactos gigantescos, positivos, né, vai ser muito bacana,
e, ao mesmo tempo, as estruturas de segurança precisam estar muito atentas, né? Desde ataques, o fortalecimento dos ataques que a gente já conhece como ataques de força bruta, né? Ou mesmo a capacidade de conexão e de envolvimento de vários dispositivos conectados, né? A segurança, por exemplo, para dispositivos móveis. Enfim, então, fazendo aqui um recap de tudo, como é que eu tento trazer a alta administração e o C-Level Management para próximo dessas questões tecnológicas? Tirar um pouco os jargões, tirar um pouco você tem um aculturamento em que você tem que prover informações um pouco mais técnicas, um pouco mais lógicas do ponto de vista de ataque cibernético para a alta administração e, ao mesmo tempo, prover educação, ensinamento, treinamento para os times mais técnicos. Como é que o time técnico, o time que está ali, consegue mudar a forma de entendimento dele, mudar a compreensão dele em relação à empresa, que ele consegue traduzir para o negócio, ele entender que aquela vulnerabilidade ou aquele item que ele está querendo mostrar ali, ou que ele está apontando como sendo um possível risco, como é que ele traduz isso para a alta administração e como é que a alta administração desce um pouco ali dentro do seu entendimento para as questões mais técnicas. E isso pode ser feito por meio de governança, por exemplo, uma empresa maior, uma empresa que tem capital aberto, etc., você pode fazer isso por meio da governança, com a criação de comitês e fóruns, em que você pode discutir essas temáticas, você pode fazer isso com discussões técnicas e discussões um pouco mais temáticas com os times, né, para empresas um pouco menores ou para empresas que têm uma dinâmica diferente, enfim, criar esses elementos, criar estas condições para que essas discussões fiquem cada vez mais transparentes, fiquem cada vez mais pujantes dentro da empresa. Isso é extremamente necessário. Tratar desse tema somente ou quando você tiver um problema ou você tiver um ataque, isso é extremamente danoso. Então, a prevenção, né, e a preparação, inclusive com esses setores da organização, ele é de extrema importância. Graça, temos algumas perguntas ali. Sim, temos sim. Em primeiro lugar, agradecer ao Marcelo, excelente colocação, Marcelo, excelente explanação aí sobre todos esses desafios. A gente tem uma pergunta aqui, já enviada da plateia, Marcelo, do Alexandre Bonassa. Ele, em primeiro lugar, obrigada, Alexandre, por enviar a sua pergunta, e ele questiona o seguinte: como ter dupla abordagem na proteção do seu ambiente com soluções de DDoS, mitigação de ataques, e também soluções em data center, e também na nuvem? Quer dizer, ele fala sobre esse mundo híbrido que a gente hoje vivencia, que é a realidade da maioria das empresas. O que você acha importante quando você tem um cenário como esse de complexidade e híbrido, Marcelo? Perfeito, perfeito. Ótimo, excelente pergunta, Alexandre. Como a realidade, ela muda um pouco os nomes dos componentes, mas, na verdade, eles existem já há bastante tempo, né? Eu falei um pouquinho na explicação sobre multiplataformas, né, que a empresa pode ter. O que você está trazendo são canais, né, ou mesmo infraestrutura que a empresa pode utilizar. Utilizar um data center próprio ou fazer uma computação em nuvem, né, ou utilizar uma estrutura de nuvem, né? O próprio a própria estrutura que você vai ter dentro da sua empresa, né, os componentes, os hardware que você vai ter dentro da tua empresa. Então, acho que o ponto aqui, Alexandre, você pode ter uma empresa 100% focada em nuvem, e aí você vai ter que ter uma estratégia de condução, de proteção diferente de uma empresa que não está na nuvem. Ou você pode ter um modelo híbrido, em que você pode ter uma parte em data center e uma parte em nuvem. O que é mais importante? É você mapear as ameaças em que você vai ter, as conexões que você tem do seu mundo interno para esses dispositivos ou para esses serviços em que você vai buscar,
Ao mesmo tempo, e aí um item muito relevante que é quem são os seus parceiros? Quem são os provedores de serviços da sua empresa? Uma empresa grande pode ter centenas de provedores. Não adianta absolutamente nada você ter o melhor sistema de proteção, a melhor resiliência, a melhor resposta a incidente, se você não tiver o mesmo nível de proteção no seu fornecedor. Ele pode ser uma entrada vulnerável que você pode ter dentro da sua empresa. Então, fazer esse mapeamento desses processos críticos, o que ele impacta, e numa migração, toma muito cuidado com o processo de fazer essa migração para que nada fique fora deste mapeamento e para que nada fique fora do teu monitoramento. Perfeito, perfeito. Nosso tempinho está um pouquinho apertado, mas eu vou trazer mais uma pergunta, que é a do Carlos Alberto Conceição. Eu parabenizo você por essa explanação muito interessante. E ele questiona, na sua opinião, Marcelo, que profissional de segurança o mercado está buscando hoje? Aqueles com perfil mais técnico, que com certeza está faltando, como você falou, temos um gap, né, de recursos humanos nessa área, ou de gestão? Na sua opinião, hoje, onde estaria esse maior gap, onde está essa maior necessidade? Olha, Carlos, essa é uma pergunta interessante, porque no dia a dia está muito difícil você separar uma coisa da outra, sabia? É muito complicado você separar o profissional, e não importa se aquele profissional ele é o técnico especializado em fazer configurações dentro de um servidor e etc., ou se ele é um gestor de tecnologia. Obviamente, quanto maior a condição, o nível hierárquico, como ele vai ter que fazer gestão de pessoas, a questão de gestão aparece muito mais. Mas trazer esses elementos técnicos hoje para dentro desse mundo só de gestão, né? Então hoje você não consegue ter um profissional simplesmente só fazendo gestão dentro da área de segurança. Ele vira um custo, né? Você tem que ter uma pessoa que seja engajada, capacitada, que busque conhecimento cada vez mais, e o mesmo se aplica aos técnicos. Aquele técnico de tecnologia do passado, que a gente está falando aqui 10 anos atrás, que ele entrava com a cabeça abaixo da empresa, fazia o serviço dele e saía sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem fazer relacionamento, etc. O mercado para esse técnico está bastante difícil, né? Então, você tem que ter essa capacidade de fazer a gestão e você tem que ter o gestor tem que ter a capacidade técnica. E uma última pergunta, consideração aqui a nossa plateia, que está gostando muito aqui desse bate-papo, o Marcelo Toniolo, VP da Cielo. O Celso Bergman Júnior pergunta o seguinte para o Marcelo. Marcelo, como conciliar os controles de segurança cibernética com uma diretoria focada em novos produtos e serviços disruptivos com cultura de fintech? Essa pergunta do Celso, com certeza da Stone, né, tem muito a ver aí com o perfil que a gente está acompanhando cada vez mais aí das empresas super disruptivas, né, Marcelo? As fintechs aí em todas as áreas. Pois é, Celso, excelente pergunta, muitas vezes é muito difícil você trazer isso à tona, né? Então, fazer um pouquinho do link do que eu comentei ao longo da explicação. Quanto mais você for capaz de vincular novos produtos, iniciativas, operação da empresa com ameaças, riscos e também oportunidades que você possa trazer, melhor vai ser o seu resultado. É muito difícil quando você tem os polos. É muito difícil quando você tem polarizado isso. Uma pessoa que quer falar de segurança e não quer falar de negócio, e uma pessoa que quer falar de negócio e não quer falar de segurança. Você tem que buscar o equilíbrio. Os dois não vão conseguir, o negócio não vai sobreviver sem a segurança, e a segurança por si só, ela mata o negócio. Então, ser disruptivo, ser inovador, também traz um desafio muito grande de conciliar esses dois mundos. Muitas vezes você encontra gestores que são mais sensíveis a essas questões de segurança,
mas muitas vezes não. E você tem que quebrar essa barreira. Esse é o desafio. Não é fácil. De fato, não é fácil. É um trabalho do dia a dia. É um trabalho de formiguinha em que você vai construindo. Construa, comece pelas beiradas e vai, aos poucos, mostrando quais são os riscos, quais são os benefícios de você ter essas estruturas integradas, de você ter essas estruturas trabalhando junto. Ter uma avaliação de risco corporativo, uma avaliação de risco holística dentro da tua empresa ajuda bastante nisso, porque você traz tanto o risco operacional, o risco de crédito, o risco financeiro, não financeiro, estratégico, você traz junto com elementos de segurança cibernética, com elementos mais tecnológicos, do ponto de vista tecnológico. Então, trazendo isso para o mundo mais do risco corporativo, você consegue chegar um pouquinho mais próximo aí da área de negócios, mas, de fato, esse é um grande desafio, e o trabalho é dia a dia, é constante. É diário, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo, muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui. Trago aqui um comentário do Francisco Henrique Moreira Máximo, muito bom também sobre o nome dele, dizendo: ótima apresentação, top, top. Faço das palavras do Francisco também as nossas e de toda a audiência. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Sempre obrigado. Portas abertas aqui no Security Leaders para contribuir com a gente com essa grande discussão. Muito legal, obrigado. Graça. Muito obrigado, Ângelo, obrigado, Sérgio, obrigado de novo pelo convite. Estou sempre à disposição aqui. Um abraço a todos. Até mais. Abraço.